Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos do programa Sindicatos e Movimento. Nós voltamos aqui para conversar com os companheiros dos sindicatos bancários. Nós vamos bater um papo sobre o que aconteceu em Brasília na votação da PL 4.330, a PL da terceirização, a tão falada PL da terceirização, que com certeza, né, essa aprovação prejudica muito o conjunto dos trabalhadores e toda a sociedade brasileira. Eu estou aqui com o Max, que é presidente do Sindicato Bancário, e o Ricardo, que é diretor aqui do sindicato. Nós vamos bater um papo assim bem descontraído, Max e Ricardo, né? Porque a gente passar para os companheiros de Nova Friburgo e região o que aconteceu em Brasília. Só para relembrar, a PL 4.330 é um projeto do deputado Sandro Mabel, de 2004. É um projeto que já há muito tempo está tramitando no Congresso. O movimento social estava conseguindo barrar essa votação, essa discussão, mas aí vem a eleição. A Câmara de Deputados transformou-se numa Câmara muito conservadora, na sua grande maioria conservadora, e para prejuízo dos trabalhadores, tivemos a eleição do senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que a primeira ação dele foi o quê? Resgatar esse projeto e a toque de caixa botar em votação. E esse projeto que muito prejudica os trabalhadores. Então, vamos começar com você, Max. É importante passar para os trabalhadores, né? Primeiro, o quanto é prejudicial a PL 4.330, né? Ela que, principalmente no setor de que vocês já vivem esse drama da terceirização dentro do setor bancário, nós dos outros setores temos com bastante pressão, mas ainda está ainda incipiente e pode vir agora com muita pressão, né? Essa questão da terceirização. Né? Amigos telespectadores, se a gente mexer em Brasília no dia 7 e no dia 8, aí podemos observar o que a Edil falou, né? Os trabalhadores chegaram lá para ocupar o plenário da Câmara e o presidente Eduardo Cunha simplesmente não deixou a gente entrar naquele espaço, como dizem, a casa do povo, né? A gente imagina, a população aqui de Nova Friburgo ou qualquer cidade vizinha quer ir à Câmara reivindicar algo e o presidente da casa impede das pessoas entrarem. Foi isso que aconteceu. O clima era de manifestação, como aconteceu a saída de domingo aí contra a Dilma. Como presidente de sindicatos bancários, como cidadão, acho que toda e qualquer manifestação é válida. Sim, estamos no Estado Democrático de Direito. Só que ao chegar lá, a mando do presidente da casa, houve bastante truculência e fomos postos para fora. O presidente Eduardo Cunha, né, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, ele resgatou o processo, como disse o Edil, o projeto, aliás, porque ele é financiado por empresas que terceirizam. Na sua prestação de contas, as empresas que o financiam, não vou falando das empresas aqui, são as empresas que praticam a terceirização. Aí nada mais do que justo, na cabeça dele, que é injusto com a classe trabalhadora, aprovar um projeto de quem o financia. Para ele é financiamento, para outros candidatos é Caixa 2. Essa já começa a incoerência do Eduardo Cunha. A gente viu e pela imprensa e pelos informes que vocês passaram para a gente, foi de uma forma meio truculenta que a segurança do Congresso, né? Ele partiu para cima. Eu vi até uma reportagem que gente saiu ferida. Por quê? Porque o trabalhador, toda vez que ele vai se manifestar, por incrível que pareça, a polícia aparece, né? A polícia aparece de forma meio
truculenta e querendo afastar, que é um direito dele. A gente considera, na nossa avaliação, está há algum tempo nessa estrada aí, que quando é movimento sindical, parece que a palavra sindicato é demonizada para essas pessoas, né? E o termo é esse mesmo. Esquecem que antes de estarmos de sindical que nós estamos, nós somos eleitos pela categoria, nós somos trabalhadores. Nós temos os mesmos anseios e aspirações de qualquer outro trabalhador que não seja dirigente sindical. A gente está aqui para defender o coletivo, estamos aqui para defender aqueles que estão sem direito. E esse projeto é tão perverso que quando são 12 milhões de trabalhadores terceirizados e 33 milhões de trabalhadores com carteira profissional formal. Eles querem igualar os 33 aos 12 e, se possível, piorar. O que está ruim ainda pode ser pior. Isso tudo visando aumentar os lucros, aumentar a exploração sobre o trabalhador. Para a gente leva o peso de exploração, acidente de trabalho, carga horária diferenciada a maior, fim de direitos e para o patrão o lucro. Infelizmente, o Congresso que lá está, como você bem disse, ele foi eleito pela população, a gente sabe da maneira que foi, que vários deputados aí têm milhões e milhões para comprar os seus votos, temos que falar a verdade, né? Aí eles não estão aí para reforma política, não estão aí para nada, eles querem dar satisfação a quem os financia. É verdade. Aí a gente está com o Ricardo também. Ricardo esteve em Brasília também, junto com o Max e outros diretores, não só daqui de Friburgo, mas do Estado. Max, Ricardo, a sua impressão também, essa situação, o projeto 4.330, ele prevê a terceirização da atividade fim da empresa, que é o que é mais complicado. Você tem que entender, trabalhador, que a atividade fim é o seguinte, vou dar um exemplo nosso do vestuário. A costureira. A costureira hoje pode se constituir uma empresa, entre aspas, que vai fornecer mão de obra para as confecções e esse fornecimento terceirizado, ele vai não garantir os mesmos direitos de você que tem uma carteira assinada. Na verdade, Edil, a PL 4330, quando entra um projeto de lei com algum parlamentar, a gente tem a esperança de ser alguma coisa benéfica para o povo, para os trabalhadores, teoricamente. Só que o Congresso atual, infelizmente, ele é, em sua maioria, patronal, de patrões realmente. Então está muito difícil reverter, porque na verdade essa PL não era nem para ter entrado em pauta, era para ter arquivado definitivamente em 2004. Porque isso foi e está sendo um câncer e vai ser muito pior na frente para os trabalhadores. Não só na perda de direito, mas nas sequelas que se essa PL fosse transformar em lei, vai se dar nas categorias, não só de bancários, texto, vestuário e todas as categorias em geral, porque a carga horária vai aumentar muito, as condições de trabalho vão diminuir, vão ter lesões seríssimas, porque vão ficar tendo a carga horária quase, vamos dizer assim, 30%, 40% a mais, com salário reduzido, já tem uma estatística aí em 38%. Quer dizer, isso é um absurdo. Agora, cabe aos trabalhadores também se inteirarem dessa gravidade que está passando o país, porque não depende só dos ativistas, sindicalistas, depende do povo em si, também ter um aprofundamento. E esse aprofundamento nós estamos passando aqui em Friburgo, em outras bases, outros sindicatos estão passando. Só que o povo também não adianta ir para a rua só gritar melhoras, tem que saber também o que está se passando no Congresso. E agora está tendo esse trâmite, não só na PL 4330, mas outros projetos de leis nocivos à nossa categoria e a todos os trabalhadores do Brasil. É verdade, e deixar bem claro isso, que a gente está falando da PL 4.330, mas tramita hoje no Congresso diversos projetos que prejudicam o conjunto dos trabalhadores. Fim do 13º, é a questão dos 40% das emissões, né? Quando você é demitido, você recebe 40%, né, de multa do FGTS, a questão das férias, diminuir a situação das férias. Então, diversos projetos que estão perniciosos aos trabalhadores estão tramitando. Então, não existe uma luta só em cima da PL. A nossa luta pontual hoje é na PL 4.330, que ela ainda não, essa luta não terminou, ainda vai passar pelas comissões, pelos congressos. Nós acreditamos até que quando chegar no Senado, tenha algumas emendas que não sejam tão desfavoráveis como foi no Congresso, na parte parlamentar dos deputados federais, porque lá a grande maioria, infelizmente, votou a favor da continuidade desse projeto.
acreditamos que possa ter emenda, mas mesmo com emendas não vai ser bom para o povo. Não sendo bom para o povo, arquiva esse câncer que está aí, vamos dizer assim, já há 11 anos transmitando uma coisa, é igual o fator previdenciário, não deveria nem ter entrado. Esse fator, na verdade, previdenciário não deveria nem ter entrado, mas infelizmente agora vamos tentar fazer uma reversão, pelo menos mínima, que favoreça os trabalhadores. É verdade. E a gente, Max, a gente tem visto na atuação nossa do movimento social há muito tempo e a gente vê que vira e mexe, né, a luta nossa tem que ser redobrada, a gente tem que estar muito mais atento, porque quando a gente pensa que nós elegemos um governo, né, foi eleito um governo que tem a cara mais dos trabalhadores, mas infelizmente não foi eleito um Congresso que dê sustentação para essas mudanças necessárias no país. Né? Justamente, a gente quando lá atrás a gente fazia aqueles programas defendendo, a gente não está defendendo partido, defende um projeto que seja melhor para o trabalhador. Porém, como a gente volta a falar dos candidatos e deputados, a pessoa acha que o presidente vai chegar lá e vai resolver. Não, Lívia, tem que ter a base de apoio dele, a gente tem que tentar buscar coerência na nossa vida, né? Eu voto num candidato por quê? Por isso, aquilo outro. Mas o partido dele diz o quê? A pessoa tem que tentar fazer esse balanço entre partido e candidato, né? Para poder ver o que é melhor para ele. Não é só chegar e votar e esquecer os 4 anos que a pessoa trabalhou, ou ser um candidato novo, tentar ver a vida dele, do que ele fez antes de ser candidato, né? E porventura eleito, e cobrar. A gente vota, deixa solto, aí tá ruim, a gente vai, reclama vai no embalo. Nós temos que estar sempre embasado nas coisas que a gente quer. A gente fala aqui para a categoria, a nossa greve, quando a gente fala nas campanhas salariais, não é só para melhores salários. É para melhores salários, condições de trabalho e condições de atendimento para o cliente também. A gente vai dar um intervalozinho rápido e volta já que a gente vai continuar batendo papo, até porque a gente vai falar um pouquinho que nós temos algumas tarefas a cumprir daqui para frente, nós trabalhadores, porque não pensa que simplesmente foi votado e a coisa continua. A gente vai ao intervalo e volta já. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Voltamos com o programa Sindicatos Movimento. É um programa feito para você que tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Metalúrgicos e Sindicato dos Textos. Temos o apoio do Simpro, do Sindicato dos Professores, temos o apoio do Sindicato dos Químicos. Esse programa traz os assuntos das categorias e a gente também o que está acontecendo em nossa cidade, no estado e no país. Hoje nós estamos conversando aqui com os companheiros dos sindicatos bancários, o Max e o Ricardo, sobre a votação em Brasília da PL 4.330. Os companheiros foram representantes nossos, para não botar assim, dos trabalhadores em Brasília e muito estão trazendo para vocês que viveram na pele, né, Max, né, cara, o que aconteceu. Uma das coisas que a gente viu pela televisão foi, a gente já falou no primeiro momento, foi a truculência, né, da parte da segurança. E uma das coisas que me impressionou tanto o companheiro Vicentinho, que é deputado, foi aí presidente da CUT, deputado, e eu vi ele sendo retirado, porque teve expediente. Ainda teve o Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul também, que tentou passar e a segurança impediu, ainda jogou spray no gás. Foi isso aí. A gente estava no primeiro dia, todo mundo viu aquelas imagens na televisão, no dia 7. Aí no dia 8, após a votação lá, o quadro estava bem reduzido de manifestantes, mas a gente continuou em Brasília. Fomos para o anexo 2 ao Congresso, começou a chover, lá tem uma marquise. Aí o deputado Paulo Pimenta, que estava discursando, queria levar o carro de som até para baixo da marquise. Lógico, tem um monte
de trabalhadores lá, vou falar próximo. Um do segurança mando, Eduardo Cunha, falou que ninguém passava de tal ponto lá. E ele se identificou como deputado e falou assim, estou a mando do presidente e ninguém passa. E mandou spray de pimenta nesse deputado Paulo Pimenta, né? É o pimenta bom e o pimenta ruim. Quer dizer, é uma falta de bom senso. Foi necessário vir pessoas lá de dentro da Câmara para falar para aquele segurança que poderia mesmo manifestar debaixo da marquise, que estava uma chuva torrencial, uma chuva forte, Brasília quase não chove, até isso aconteceu naquele dia. E foi assim que nós fomos tratados, com truculência, com virulência e com ódio. O que mais me impressiona nisso, Edil, a gente é um país multirracial, um país onde as pessoas se dão bem. Eu acho que ainda existe racismo no país, mas tentam mascarar. Mas, no demais, a classe trabalhadora em si, ela não tem esse tipo de preconceito, né? A gente vê que o Brasil é um país bastante solidário. A gente pega a nossa, infelizmente, tragédia teve na nossa região, quantas doações nós recebemos, né? Mas aí você vai na Câmara, em Brasília, e ser tratado com ódio é complicado, é uma coisa para a gente pensar e refletir. E a gente fica muito preocupado, Max, Ricardo, porque é o reflexo, lá no Congresso Nacional é onde que deveria, o povo está sendo recebido, e os senhores deputados, aqueles que estão eleitos, eles deveriam ter uma sensibilidade de ouvir, né, as partes, né? Não? E hoje a gente vê claramente que o Congresso Nacional ele tem posicionamentos claros. Grande parte deles ali que defende o lado empresarial, uma parte que é do latifúndio, né, que defende o latifúndio, alguns que se dizem neutros, e nós, trabalhadores, temos uma bancada muito reduzida. E isso faz com que a gente, um projeto com a PL 4.330, como o próprio Ricardo já disse, já deveria ter sido arquivado, volta à baila e bota aí em xeque o seu trabalho. Eu sempre falo, você bota em xeque a sua carteira assinada, os seus direitos. Não é verdade? Isso aí, a gente vê que, como foi dito aqui anteriormente, né, tudo é o custo do Brasil, né? A gente quer uma reforma política, quer uma reforma tributária, a gente até podemos discutir uma reforma trabalhista, mas sobre a ótica que o trabalhador ganha. A gente não pode nunca pensar que sempre quem vai pagar a conta nesse país é o trabalhador. Como numa reforma política que a gente defende aqui, é o fim do financiamento de campanha para todos terem condições de concorrer de forma igual. E a reforma tributarista, quem tem muito tem que pagar muito. Nós somos da classe trabalhadora que tem um pouco. Nós que temos já a nossa conta ali, a gente não tem... A gente paga imposto, somos nós. Né? A maior carga tributária que paga somos nós, devido ao alimento. Quem tem muito dinheiro quase não é afetado pelo imposto. A gente tem que ter muito cuidado. A reforma trabalhista tem muito imposto, sim, mas para nós. Não é para quem está em cima, não é para quem tem dinheiro nesse país. É verdade. E, Ricardo, uma das coisas que a gente viu é o seguinte, o Congresso Nacional vai continuar discutindo o projeto, vai ter a apresentação das emendas, vai para o Senado, né? E tem outros países que esse processo de terceirização, né? Os países que foram que já implementaram com bastante força o projeto de terceirização e... está provado que só quem levou na cabeça, entre aspas, foi os trabalhadores e a população sai perdendo. Perfeito, Edil. Nós vamos citar aqui 3 países hoje que já são privatizados e terceirizados os serviços há alguns anos. São eles: Vietnã, Tailândia e México. E todos os 3 países, se você for fazer uma estatística, e já tem essa estatística em várias revistas, em vários sites, não da grande mídia, mas os sites realmente que têm credibilidade em relação a como o DIEESE e outros. Eles estão países altamente, vamos dizer assim, não atrasados, mas em termos de mão de obra, qualificação, respeito, condições de trabalho, excesso de mão de obra de carga, tudo isso eles têm dentro desses 3 países, infelizmente. O México, há 10, 15 anos atrás, tinha uma condição social muito melhor que tem hoje, por causa da precarização e privatização de serviços, principalmente nos bancos. Reduziram em quase 70% o número de funcionários em relação ao que era de carteira assinada, terceirizou os serviços praticamente todos. Enfim, isso é somente uma ponta do iceberg, que, vamos dizer, os grandes empresários, o capitalismo, o capital trabalho querem fazer.
E nós, como, vamos dizer, representantes das categorias, não podemos deixar isso de jeito nenhum acontecer no nosso país. Que foi muito difícil, nós saímos de uma ditadura de 30 anos, em 86, penamos aí sobre governos, desgovernos, que eu não vou ficar citando o nome aqui, mas todo mundo sabe que os 2 governos do FHC, para mim, foi desgoverno, privatizou, terceirizou, precarizou, acabou com quase todas as nossas estatais do país, principalmente os bancos públicos. Eu fui um que sofri na pele pelo Banerj. Enfim, venderam a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo na época, vendeu sucateado por 3 bilhões, 3 meses depois valia mais de 50 bilhões. Como é que pode acontecer isso? Simplesmente especulação pura daquele governo, telecomunicações. Não que não poderia fazer a telecomunicação, mas não da maneira que foi feita. Então, tudo isso tem que ter um trabalho, tem que ter um planejamento. Não é chegar e fazer, como estão querendo fazer, com esse câncer da pele 4330, que não pode passar de jeito nenhum. E nós vamos estar, quantas vezes for necessário, a gente vai fazer o trabalho de formiguinha, como sempre fizemos, e tenho certeza que eles não vão aprovar essa PL 4330. Isso é uma luta de todos os trabalhadores, não é uma luta dos bancários, não é uma luta do conjunto dos trabalhadores do Brasil. A gente chama, inclusive, você que tem aí, trabalha por conta própria, você que tem um pequeno comércio, porque vai afetar diretamente a toda a sociedade, né? Quando você precariza a mão de obra, você afeta na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, aí daqui a pouquinho nós temos mais ainda, se está ruim, pode piorar mais ainda. Você, Marcos, estava falando que, no intervalo, que no contrato que vocês tiveram no Senado, né, a pressão lá dos sindicalistas, o presidente do Senado, pelo menos, disse que vai ouvir as centrais e a outra parte quando o projeto chegar lá. É verdade. Só antes, parênteses do falar do Senado, que você falou, Edil, tem reflexo, porque o trabalhador começa a ganhar menos, gira menos dinheiro, gira mais dinheiro, gira dinheiro e menos dinheiro no comércio. Desculpa aí. Conserta, né? Mas o Senado, vamos lá. Então, lá. Vai cortar e tal. Eu só quero voltar a uma questão, Edil, porque quando se precariza e terceiriza, o salário cai, aí fica girando menos dinheiro no comércio. Mas voltando ao assunto do Senado, o Renan Calheiro já falou que esse debate vai ter lá no Senado. Se vai ser favorável ou não a nós trabalhadores é outra história. Mas se você poder ouvir as centrais, que representam os sindicatos, e estes representam os trabalhadores, já é um grande avanço, já é um bom sinal. A gente espera e deseja, né? O sindicato bancário foi, como você bem disse, a gente vai não só representando o sindicato, vai representando a luta dos trabalhadores de Nova Friburgo, a gente vai representando a luta dos trabalhadores da região, porque a gente sabe que a nossa região já está enfraquecida economicamente pelas diversas coisas que vêm acontecendo. Imagina piorar, né? Você não vai poder chegar, se você faz uma compra aí no supermercado aí de 200, 300 reais, vai ter que passar para 150, vai ter que passar para 100, e aí vai sobrar para o mercado, vai sobrar para a padaria, vai sobrar para os outros setores. Aí a gente não quer isso, e você colocou muito bem, a nossa luta não é só de quem é empregado, é também de quem tem seu pequeno comércio, é de quem tem seu estabelecimento, para a gente poder fazer a economia girar e ser bom para todos. E a gente fala, se eu posso falar isso por experiência, eu sou do setor do vestuário, né, eu trabalho no sindicato dos vestuários, e existe aqui em Friburgo, Max, uma grande gama de trabalhadores que já trabalham como eles chamam de facção. O que é facção? O cara tem uma confecção, um depósito, ele pega a trabalhadora e fala com ela assim, eu boto na sua casa uma máquina, ela vai trabalhar dentro de casa com a máquina, produzindo lá, e eles pagam uma coisinha mínima pelas peças. E a gente tem experiência, e hoje inclusive, hoje eu estava conversando com uma trabalhadora, ela trabalha, para ela fazer, por exemplo, R$1.500, R$2.000, ela tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, às vezes tem que virar à noite produzindo para conseguir chegar no final do mês fechando R$2.000. Só que nesse R$2.000, ela não fez a conta que tem a energia,
Ela não fez a conta que não tem o FGTS dela, não tem o 13º, não tem ali também as férias que ela poderia ter, o INSS. Então ela não fez. Aí ela acha que pega R$2.000. Poxa, mas eu ganho R$2.000. Não, eu fiz a conta para ela que se ela tivesse com carteira assinada ganhando R$1.100, que é a média, ela teria muito mais ganhos do que. E sem contar que ela não está contribuindo nada para a aposentadoria dela. Então, esse é um exemplo clássico da terceirização que existe, da precarização do serviço, que nós já temos aqui em Nova Friburgo. Muitas vezes no discurso que eu faço com o sindicato patronal, que ele fala assim, mas a China está prejudicando a produção brasileira, não é não. É esse tipo de precarização, esse tipo de mão de obra que rebenta com a gente, né? Inclusive a saúde do trabalhador. Com certeza. E também para ressalvar também, mesmo que passe a PL 4330 no Senado, ainda tem um voto de Minerva que eu tenho certeza que a presidente Dilma poderá vetar. Isso também vai por etapas, né? Agora, em relação à saúde, só vai dar problema. Porque se nós temos hoje todas as normas legalizadas e já temos o número de sequelas por esforço repetitivo, principalmente na parte do sindicato que você coordena, que são vestuário. Nós bancários também, que são a parte de caixa. Você imagina terceirizando e precarizando o serviço, sem ter a condição de dar uma condição melhor em relação a uma ergonomia, a condição de horário, a fazer uma pausa, enfim. Isso vai se nós já estamos numa epidemia, vai ser um massacre, vai ser, eu acho assim, vamos dizer, as pessoas não vão ter as mínimas condições, elas vão simplesmente não ter nem 10 anos hoje de sobrevida. Se o trabalhador tem que trabalhar 35 anos, a mulher 30 anos, na terceirização, com 10 anos, praticamente mais da metade dessa população terceirizada e precarizada que vai estar, infelizmente, elas vão estar lesionadas e sequeladas. Então isso é muito problemático para as gerações que estão vindo aí. Para você ter ideia, nós somos no setor do vestuário. O vestuário tem uma média de 15 a 20 mil trabalhadores na região, no centro-norte fluminense, né? A nossa estatística é que 10% da categoria já está lesionada. 10%, isso é oficialmente. Então, 10%, então nós já temos muito mais de 2.000 trabalhadores com sequelas graves na questão da doença por esforço repetitivo. Então, imagine isso dentro de um processo já desregrado de terceirização, coisa que já acontece no nosso setor, mas isso de forma legalizada. Isso, Edil, você está pegando o ângulo das doenças físicas, patológicas. Agora, tem as doenças psicossomáticas, que são as doenças que vêm do emocional, da saúde mental, que é tão ou mais agravante hoje na atual jornada de trabalho do nosso país. Por quê? As condições hoje não se são apropriadas, vão piorar mais ainda. As sequelas de síndrome do pânico, principalmente nos setores que exigem muita carga e muita, vamos dizer assim, produtividade, como é o caso das costureiras, no caso dos bancários, não é uma produtividade física, mas é uma produtividade mental, que vai ter que vender papel. É até assim, vamos dizer, constrangedor para um bancário, eticamente falando, você tem um cliente aqui na frente e não poder falar para esse cliente o que aquele papel é nocivo, mas tem que vender o papel, porque senão chegar no final do dia, tem lá de cima, vai vir em cima de você. Então, isso tudo gera, a curto prazo, nem a longo prazo, em 3 a 5 anos, sequelas muito fortes no setor emocional das pessoas. É verdade. Então, a gente vai ter que voltar uma hora com você, ainda mais você que trabalha na área de saúde, para trazer para a gente, nós já conversamos com isso uma vez, trazer, até focando nesse processo de terceirização, essa questão da saúde. Vamos voltar com você, conto com você no próximo programa. Então, Marco, nós já chegamos ao final e, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria que você deixasse aqui um alerta para os trabalhadores, porque a luta não terminou ainda, né? Ela continua. Sim, a gente tem que, como diz aquele, vamos morrer de pé, né? Eu acredito que a classe trabalhadora não vai morrer. Eu acredito que a classe trabalhadora tem que se reinventar. A classe trabalhadora tem que partir para cima, porque não é o nosso
mundo do trabalho hoje que está em jogo, né? O que está em jogo são os futuros nossos filhos, das pessoas que ainda não estão aqui no momento, mas que virão no futuro, que é os filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente. Eu creio que a gente começar a ver o outro lado da história, se desligar de certas emissoras que fazem um discurso daquilo que eles querem, do discurso do poder, do discurso do capital, do discurso do direito, do dinheiro, passar para meios alternativos como essa TV que passa o nosso programa, buscar novas informações em outros sites. A internet está aí, o campo é vasto para você pesquisar e criar seu censo. Não deixe que crie um censo para você. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Ricardo, obrigado pela sua participação. Até um próximo programa. Eu só falo que a luta é permanente e nós vamos nessa permanência sempre atuar a favor dos trabalhadores, que nós somos trabalhadores também. É isso aí, eu queria agradecer a sua participação, do Max, e dizer para os trabalhadores que a luta continua. O Che Guevara já dizia: lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Essa é a frase de Che Guevara que permeia a nossa luta do dia a dia, que é sempre na luta e não vamos desistir. É isso aí, a PL 4.330 prejudica você, a todos os trabalhadores e a toda a população de Nova Friburgo. Nós vamos continuar. Ainda tem aqui. Pode perder uma rosa, 2 rosas, 3 rosas, mas a primavera sempre virá. É isso aí. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um abraço. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.